Olá! A história que irei narrar é de um rapaz que deixa a Espanha e vem tentar a vida no Brasil. É uma história de superação, determinação, foco, fé, né? Muito trabalho e eu sei que você vai gostar. E se você tiver uma história e quer compartilhar com a gente, escreva no e-mail, né, para nossa equipe, a gente entra em contato. Essa história foi enviada pela bisneta do nosso protagonista da história. Bora para a história? É rapidinho. Eu sou Valdenice Alves e esse é o Narraval, onde eu narro histórias de inspiração, de vivências de vida e espero que você curta bastante esse canal. Bora para a história? Início de 1911, aos arredores de Madrid, na Espanha. Um jovem chamado Hernández acaba de completar 18 anos. E ele sempre dizia ali para sua família que assim que completasse os 18 anos, ele iria escolher um país e iria fazer a sua história fora da Espanha. E assim ele começou a pesquisar. E logo ficou sabendo que havia muitos espanhóis e italianos vindo para o Brasil. Eles vinham ao Brasil porque era uma terra das oportunidades. E ele então decide, vou para o Brasil. Conversa lá com a família, ele já sabe que o navio sairá em 30 dias de um porto chamado Paolos de la Fronteira, lá na Espanha, e ele vai comunicar a seu pai, e seu pai fica entristecido por o filho, né, partir, porque com toda aquela falta de comunicação da época, provavelmente eles não se viriam mais, né? Não iriam ter mais um contato pessoal assim. Então era triste, porém ele sabia que o filho queria realizar um sonho, porque a família lá em Madrid, eles eram assim bem humildes, pobres, né? Aquela vida, aquela rotina, e ele queria transformar a vida dele. E assim o pai havia juntado umas economias e o pai diz para ele, você tem que levar esse dinheiro para o Brasil. E ele diz, eu não posso levar dinheiro para o Brasil, lá é outro dinheiro, né? Não tem como. Aí o pai decide comprar um pouco de ouro, né? O que deu ali para comprar, e entregar ao filho e dizer, né? Isso é uma pequena reserva para quando você encontrar uma boa região lá, você se instalar, para você iniciar a sua vida no Brasil. E assim, Hernández, no dia 15 de abril de 1911, embarca para o Brasil. Vinha de navio, o navio era a vapor, a viagem durava mais de 60 dias, mas Hernández faz uma viagem tranquila e chega ao porto do Rio de Janeiro, no Brasil. Pisou em solo brasileiro. E aí ele tinha ali que arrumar um serviço muito rapidamente. Por quê? Porque ele não poderia ficar vendendo a reserva dele. A reserva dele era para ele comprar alguma coisa para ele iniciar a vida dele quando ele escolhesse em que região iria ficar. E aí ele arruma um emprego ali no porto e indicam para ele uma pensão ali próxima. E assim ele começa a trabalhar e morar na pensão e começa ali a sua labuta, né, no Brasil. Quando passa-se um ano que ele já está no Brasil, em 1900 e deixa eu ver aqui, quando que ele vai para São Paulo? Em 1913. 1913, ele fica sabendo que em São Paulo tem muitas oportunidades, muita construção, o salário é melhor, então ele decide ir para São Paulo. Chegando em São Paulo, foi trabalhar na construção, realmente o salário era melhor e ele então conseguia, além de sobreviver, fazer as suas economias, né? Guardar ali, ter uma reserva.
E assim ele foi até 1914. Trabalhou ali em São Paulo 1 ano e pouco. Em 1914, inaugurou a linha férrea entre São Paulo e Mato Grosso. Ela cortava, né, todo ali o estado de São Paulo. E ali, conversando com pessoas, ele gostava muito de conversar, de ouvir, ele soube que no interior de São Paulo havia uma região chamada Alta Noroeste e que estava em pleno, assim, desenvolvimento. Uma cidade que estava, um lugar que estava sendo fundada várias cidades ali próximas, né, naquela região, e a cidade estava crescendo muito. A região toda estava crescendo muito e tinha boas terras, as terras daquela região eram muito boas. E assim ele vem para o interior paulista. Só que ele não sabia exatamente em que cidade que ele ia ficar, né? Ele não tinha bem essa ideia. Ele comprou de São Paulo para o Mato Grosso a passagem. Ele falou, vou conversando e vou ver o que acontece. Quando ele está no trem, como as viagens de trem na época eram bem demoradas, né? Ele pega amizade com o senhor, vai conversando, aí o senhor diz que ele é um fazendeiro, que ele mora na região ali da Alta Noroeste, em uma cidade que não faz muito tempo que foi fundada, chamada Araçatuba. E Araçatuba fica bem próximo aqui da minha cidade. Bem, aí ele fica sabendo que lá tem boas terras, que a cidade está em crescimento, e ele decide ali a descer em Araçatuba e ficar nessa região. Se você já ouviu falar dessa história, conhece alguma coisa assim, deixa aí nos comentários para eu saber. Ou se você está gostando da história, comenta aí. Aí a gente vai ter essa prosa, né? E aí ele fica em Araçatuba e ele precisava muito, muito arrumar um emprego. Aí havia um lugar nessa cidade, um largo, né, uma praça, que eles se encontravam para fazer negociações, para conversarem, né, as pessoas, os homens ali daquela região. Então tinha ali nos finais de semana, final do dia, eles se encontravam ali. E ele foi para esse lugar e começou a dizer, olha, eu sou da Espanha, ele tinha dificuldade em comunicação, mas como ele já estava no Brasil, né, há alguns anos, ele já dominava um pouco a língua, mas enfim, e ele foi explicando a situação dele e um senhor ali, fazendeiro, disse, olha, eu estou precisando de um ajudante lá na minha roça. E você pode trabalhar comigo, tem uma casa ali, um casarão, um galpão ali, que você pode ajeitar lá, eu coloco uma cama e tal, e você pode morar nesse espaço. E aí Hernandes nunca teve medo, né, de trabalho, ele agarra essa oportunidade e vai trabalhar nessa fazenda, próxima ali aos arredores de Araçatuba, São Paulo. E ele vai ali trabalhando, já está mais de ano ali com a pessoa, o patrão dele é uma pessoa muito boa, o patrão é uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa de muitas posses, e também era uma pessoa muito respeitada por todos ali naquela região. E Hernandes, ele sempre gostava muito de conversar, de fazer novas amizades. Então, qual que era o ponto ali da região, naquela situação da zona rural, ali no sítio, que ele conseguia fazer amigos? Aos sábados à tarde e domingo à tarde, existia um ponto onde tinha a igreja, a venda, né, que era tipo um mercadinho, né, um mercado, a venda e o campo de futebol. Então as pessoas se reuniam ali para ir à igreja, depois assistir futebol, então o pessoal ficava por ali. E ele começou a ir, né, para encontrar pessoas. E um dia ali na beira de campo, ele assistindo um jogo, ele começa a conversar com o senhor já com uma idade avançada, e esse senhor diz, olha, estou vendendo a minha propriedade, estou vendendo, deixa eu ver quantos alqueires que era, que eu não me lembro. 10 alqueires paulistas, que dá em torno aí de 250 mil metros quadrados, né? E ele disse assim, olha,
eu vou vender, mas eu vou vender assim de porteira fechada. Porteira fechada, para quem não sabe, era um termo que eles usavam para dizer que iria ficar todos os equipamentos agrícolas, iria ficar todos os animais que tinha, porcos, galinha, gado, né? Ali ia ficar tudo, ele ia simplesmente vender e deixar tudo ali no sítio. Aí ele pergunta, esse senhor se chamava senhor João. Senhor João, quanto o senhor está pedindo pela propriedade? Aí ele diz assim, estou pedindo 50 mil réis. E aí, Hernandes não tinha muita noção, né, da quantidade desse dinheiro e também não sabia quanto que aquele ouro que o pai havia entregue para ele lá na Espanha estaria valendo nos dias atuais, né? E aí ele diz assim, eu vou pensar e na próxima semana a gente conversa. E aí ele chegou no dia seguinte, já foi procurar o patrão dele, né? E contou a história. E o patrão falou, nossa, é uma ótima oportunidade, Hernandes. Você é tão trabalhador, tão esforçado, é uma ótima oportunidade para você começar a conquistar as suas coisas, né? O seu espaço. E aí, num outro dia, o patrão pega um carrinho de tração animal, né? Um carro de boi, que eles falavam, né? Que o boi arrastava ali o carrinho. E eles foram para Araçatuba, né? Para a cidade, para procurar quem que poderia comprar o ouro que ele tinha. E aí, chegando lá, vendeu-se esse ouro e esse ouro lhe rendeu 25 mil réis. Aí Hernandes disse para o patrão, bom, com mais as minhas economias, então eu tenho 35 mil réis. Bom, aí ele falou, mas está longe ainda, né, do valor que João pediu da propriedade, que era 50 mil réis. Aí o patrão disse, não se preocupe, João, vamos amanhã no final da tarde, eu vou com você, vamos negociar, né, vamos conversar. E assim o patrão foi acompanhando ali Hernandes para a casa de João, que o sítio de João ficava próximo da igreja, da venda, do campo de futebol, ficava ali como se fosse um centrinho daquela zona rural. E eles foram até a casa de João. Chegando lá, eles viram, né, a propriedade que até então Hernandes nem tinha visto, gostou demais da casa, do todo ali, né, dos animais. Já tinha muitos pés de café plantados, então em breve já teria colheita. E aí ele vai conversar com o João fala, olha, eu amo essa terra, eu conquistei isso aqui com muita luta, com muito trabalho, mas agora eu já sou um idoso e minha esposa está muito doente, então eu preciso vender, me mudar para a cidade para poder cuidar melhor dela. É só por esse motivo que eu estou vendendo a propriedade. E aí Hernandes fala para João, olha, eu vou abrir meu coração e vou te contar aqui o que eu tenho, né, de dinheiro e tal. E disse, falou, olha, eu tenho 35 mil réis em mãos. Esse é o dinheiro que eu já poderia pagar para você, né, para o senhor. Aí João diz assim, não, eu não posso fazer por 35 mil réis. Mas eu faço por 45 mil réis. Então ele já deu ali 5 mil réis de desconto, né? Eu faço por 45 mil réis para você. Hernandes ficou perdido, porque ele tinha demorado vários anos que ele estava no Brasil para juntar os 10 mil réis. Então, como que ele poderia fazer, né, para ter essa diferença de 10 mil réis para poder pagar João? Mas o patrão de Hernandes estava junto e ele era um grande negociador, né? E ele diz, olha, eu tenho uma opção. Não sei se você aceita, João. Hernandes te dá os 35 mil réis e 1.000 réis você deixa para ele te pagar daqui exatamente um ano. Ele te paga. E aí, Hernandes olhou para o patrão meio assustado, né? Nossa, levantar 1.000 réis em um ano. Aí, ele também pensa que aquela propriedade tinha vários animais, ele poderia fazer criação de porcos, das galinhas, tirar o leite e também logo já começaria a colheita do café. E aí ele concorda. E aí o patrão de Hernandes diz, e eu sou o fiador dessa conversa. E como o patrão era muito conhecido, foi gente boa, muito respeitado, João falou, ok, negócio fechado. E assim
Aos 22 anos, Hernandes tinha 22? Não, acho que 24 anos. 24 anos, Hernandes tinha 10 mil alqueires paulistas de terra e uma dívida de R$ 1.000. E assim ele levou as coisinhas dele lá para o sítio. O João já mudou para a cidade e começou a luta dele ali na terra. Logo depois disso, Hernandes já estava de olho ali numa mocinha, tal, começa a namorar com uma moça chamada Luísa. Ela também era filha de sitiantes ali da região, né? Também era uma família bem estabelecida, e eles começam a namorar. E aí o namoro vai dando muito certo, tal, e aí depois de 6 meses eles começam a falar em casamento. Aí Hernandes fala assim, olha, eu tenho 1 ano desde a data que a gente começou ali a namorar para poder pagar uma dívida. E assim que eu pagar essa dívida, a gente se casa. E assim Hernandes fez, pagou a dívida com o seu João e logo depois ele se casa numa cerimônia simples, o pai da noiva ali que deu a recepção, enfim. Ele também só tinha alguns amigos, né? A família dele toda longe. E tudo isso ele conversava com a família através de cartas, mas as cartas demoravam muito, porque ia por navio, então 60 dias para ir, a família lia, escrevia, 60 dias para voltar, então a comunicação era bem assim, difícil na época. Fosse hoje, né? Passa um WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, né? Mas naquela época, nós estamos falando aí de 1916, por aí, e então não tinha como essa comunicação. E deste casamento de Hernandes com Luísa, nasceram 6 filhos. Eles viviam muito numa paz, em harmonia, né? Hernandes não bebia, não tinha outros vícios. Luísa era uma menina muito trabalhadora, assim, em relação à casa, fazia pães, fazia isso, e matava galinhas lá para vender, né? Vendia as galinhas. Então ela também participava ali com Hernandes, né, na renda de construir, e a colheita do café foi um sucesso e logo já viria outra colheita. Então, assim, desse casamento que se iniciou com uma base muito boa, nasceram 6 filhos. E aos 35 anos, 36 anos, Hernandes já era considerado um homem rico, de muitas posses, que eles falavam, ele já tinha conquistado muitas terras, porque cada colheita que ele tinha, cada rendimento que ele tinha do sítio dele, ele ia comprando, às vezes algumas pessoas próximas estavam vendendo a propriedade, ele ia negociando, né, ali as propriedades. Então aos 35 anos ele já tem muitas posses. E continua ali sua vida, seu crescimento, enfim, muito bem sucedido, talvez até melhor do que ele imaginou, né, ao vir ao Brasil. Mas com isso tudo, com os afazeres, os filhos, a casa, a comunicação com a família de Hernandes foi cada vez ficando mais espaçada, né, cada vez mais distante. E ele foi focando nessa nova família que ele havia escolhido, numa região que ele tinha gostado muito e que ele decidiu firmar, né, a sua moradia nessa região. Bem, aos 60 anos, Hernandes já está cansado, né, de muita luta na terra. Ele decide mudar para a cidade. Ele já tinha várias posses, tinha casas na cidade, então ele decide ir para a cidade. Ele vai para a cidade e os filhos continuam morando. Os filhos iam se casando, ia construindo casas dentro da propriedade de Hernandes, né? E foram ficando, era bem comum isso naquela época. E aí eles foram ficando e eles cuidavam ali, dividiam os afazeres da propriedade, e eles cuidavam de todas as terras ali do pai, né? E Hernandes decide mudar para a cidade para ter uma vida mais tranquila, queria vir de tempos em tempos ali para a fazenda, mas não queria mais ficar ali no fronte do negócio, né? Deixou para os filhos. E ele vive na cidade e aos 70 anos, Hernandes descobre que ele está com uma trombose nas pernas e ele vai para uma cirurgia. Naquela época era tudo muito arcaico, né? Assim, era muito diferente de como é tratado hoje, né? A tecnologia avançou muito. Então ele vai fazer uma cirurgia, enfim, ele não sai dessa cirurgia.
assim, ele até faz, vai para o quarto e tal, mas o pós-cirúrgico foi complicando e ele, infelizmente, deixa essa terra, né? Deixa todos aqui. E Luísa continuou, né? Ali a vida dela e logo depois também se foi. Então, o que essa história nos deixa de mensagem? Olha que coisa linda. Um menino, 18 anos, um menino lá do outro lado do mundo, decide vir fazer vida aqui, que ele queria prosperar em um lugar novo. E ele escolhe o Brasil. E realmente ele realizou o seu sonho, prosperando. E realizando tudo que ele queria fazer, construir uma família, construir posses, ser uma pessoa bem-sucedida, tudo isso ele conquistou. Porém, ele teve que fazer renúncias, né? A família ficou lá, ele não teve mais contato, enfim, ele simplesmente se apegou ao Brasil e à família dele aqui. Mas os pais dele também ficaram felizes por saberem que ele tinha, né, conquistado as coisas dele e realizado seu sonho. Então é muito importante a gente pensar que muitas vezes para ir para um sonho, né, se lançar a um novo, a gente tem que fazer renúncias. Ele fez uma renúncia gigante, deixando tudo para trás. Mas pequenas renúncias tem que se fazer também, né? Como deixar de fazer muitas viagens quando você está iniciando um negócio, deixar de gastar dinheiro com nada que não seja muito necessário. Então, são renúncias que a pessoa faz para alcançar um sonho. E Hernandes conquistou esse sonho no Brasil. E isso, assim, me deixa muito feliz, porque essa história nos chegou através de e-mail, e aí entramos em contato com a pessoa ali envolvida, né, com a família de Hernandes, e nos relatou a história, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar com todos. E se você tem uma história e quer compartilhar com a gente, entre em contato através do e-mail ou deixe nos comentários, a gente entra em contato, porque é sempre muito bom aprender com as histórias. Bem, é isso, e assim termina a nossa história, e até a próxima! Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.